Boa noite a todos e todas. Em nome da Câmara Brasil-Israel, eu dou as boas-vindas ao Bruno, que aceitou gentilmente o nosso convite, e ao pessoal que está assistindo agora e que vai assistir depois, né? Porque nós temos diversas instâncias de assistência. Nós temos aqui ao vivo, depois nós temos o vídeo completo, depois nós temos os melhores momentos. Então, Bruno, muito obrigada por vir, e Mauro também me cumprimento, boa noite, saudações tricolores. Prazer estar contigo, Henriette, é um prazer te receber, Bruno. Quando a Henriette fala que vai ser melhores momentos, eu acho que contigo vai ser tudo melhores momentos, né? Porque Vai ser muito difícil, né, escolher, selecionar alguma coisa. quase que missão impossível. Mas, Bruno, Gentileza, hein? nós temos por hábito pedir ao nosso convidado que se apresente, então fique à vontade para se apresentar. Sei que é difícil, porque o seu currículo já é muito alentado, né? Mas você Vamos tem resumir, né, Bruno? De repente, essa hora não vai ser suficiente, né? tenta fazer um resumo de menos de 20 minutos, para a gente ter tempo para conversar. Que isso, pessoal. Pô, primeiro eu queria agradecer muito, Henriette, Mauro aí, e a Câmara de maneira geral, o trabalho incrível aí da Cambice. Super prazer estar participando, então sou fã aí, estou muito feliz de estar aqui. Cara, apresentação rápida, né? Minha formação em Direito, sou advogado, formei na UFRJ, fiz mestrado, doutorado na UERJ, estou fazendo pós-doutorado hoje na Unirio. Fundei o escritório em 2010, então 13 anos aí de escritório. Começamos na área de infraestrutura e mineração, migrei para tecnologia, então hoje é um escritório full service, temos aí quase 100 pessoas, atendemos todas as áreas. 2016 eu ampliei um pouco a minha atuação, criei o Sem Processo, que começou como uma plataforma de acordo, hoje é uma empresa de tecnologia de maneira geral no mercado jurídico, também tem umas 70 pessoas aí, recebeu investimento do Primatec, que tem como sócios o BNDES, a FINEP. Criei a B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Techs. Começou com eu e uma pessoa, hoje são mais de 1.000 associados. É a maior associação de direito e tecnologia do mundo, então muito legal. Depois criei a Future Law, que é uma edtech do mercado jurídico, e também tivemos aí mais de 15, 20 mil alunos, treinamos o STF, o STJ, damos aula aí para as maiores empresas, maiores poder, de maneira geral, o poder público geral, o Future Law, e aí fui criando e desenvolvendo várias outras startups do mercado jurídico, então criei aí mais de 20 empresas no mercado jurídico, muitas delas foram sendo consolidadas, já fiz algumas vendas aí de empresa para outros grupos, e recentemente entrei no mundo aí de Web3, criei a Lumix, que recentemente, aí, semana passada, anunciou receber um investimento do BTG, e estou nessa jornada empreendedora e estou dentro da Cambice, em uma série de instituições aí ligadas à comunidade judaica, Israel. Estou no Fundo Comunitário, estou na FIERJ, estou no LIES, estou no Rilelo, então estamos aí juntos e fortes aí num trabalho sempre conjunto. Então, resumo aí é esse, um pouco do que a gente faz. Maravilha, Bruno. Você citou aí uma criação por dia, né? Que eu estava enumerando aqui, deu já, enfim, desde 2010 aí, uma evolução não só rápida, mas consolidada, né, em vários aspectos, né? E você esqueceu de mencionar, né, pela rapidez também que você mencionou né, a tua biografia, que você também é escritor, né, e professor também, né? Então, imagina, né, dentro desse currículo gigante aí que você colocou de maneira super sintética, ainda encontra espaço. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer primeiro, qual a duração do teu dia, né, para começar? E segundo, como você consegue equilibrar essas funções todas? Onde se encontra a magia para poder colocar tudo de maneira organizada e competente, né, no mercado? Cara, Mauro, essa boa lembrança. Eu gosto muito da vida acadêmica, assim, de dar aula e ter algumas publicações mesmo, realmente, no mercado jurídico, adoro. Tem um aspecto que é o seguinte, assim, se você for ver a diferença do sem processo, da criação do escritório até o sem processo, isso demorou uns 6 anos, né? E isso foi relevante porque deu tempo de estruturar o escritório. E aí, do sem processo para a B2L, o tempo foi encurtando,
uma das coisas que eu vi, teve um período ali que a gente começou a criar muita empresa no mesmo ano e eu vi que a gente estava errando ali no limite. Então, hoje eu busco criar uma empresa por ano, que eu acho que é o momento que você tem que dar maior atenção. E eu acho que tem uma vantagem muito grande que eu passei a ter, que eu tenho hoje, que é ter um nível de atração de talentos muito grande. Então, eu tenho muita sócia, muito sócio. Então, muitas vezes eu sou o porta-voz ali, às vezes é que nem uma banda de rock, né? Tem o vocalista, mas, cara, tem toda a banda, tem toda uma estrutura. Às vezes o holofote está numa pessoa, mas é um time muito bom, né? Então, eu tenho sócios e sócios, tem processo, tem 7 anos. Então, é uma coisa que eu sempre falo, tem os sócios fundadores, e hoje a gente tem muita sócio e sócio que foi criado dentro da empresa, Future Law a mesma coisa, a B2L hoje, por exemplo, que é a associação que eu criei, tem um diretor executivo e uma diretora de operações incríveis que tocam o negócio. Então, acho que um ponto para você fazer muita coisa é você, cara, compartilhar conhecimento, dinheiro e, cara, se cercar de gente muito boa, dar espaço para pessoas muito boas e ter sócios e sócios. Então, acho que isso permite fazer muita coisa. Então, impensável fazer tudo sozinho, seria impossível. Em termos de dia, cara, eu realmente gosto muito do que eu faço. Assim, tem aquele negócio meio senso comum, né? Faça o que você gosta, você não vai trabalhar um dia na tua vida. Eu sei que essa frase aí é mais batida do que qualquer coisa, mas realmente isso é uma verdade. Eu gosto do que eu vou fazendo, então eu não sinto que eu estou ali trabalhando. O meu hobby grande mesmo é o que eu faço. Então, isso ajuda muito, né? Quando você faz o que você gosta do que você faz, você acaba fazendo muito, você acaba. Alguma hora você vai fazer bem, né? Porque você faz muito, você acaba fazendo bem. Então, e eu acho que esse lance de lançar a empresa, criar, foi um aprendizado que a gente foi tendo, né? Então, hoje, já sei os caminhos ali, já tem os desenhos, já tem uma cultura que a gente... Mas tem muito erro, assim, tem empresa que deu errado. Então, tem muito... Como se fala lá em BH, as pessoas veem as cachaças que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Então, tem muito tombo aí no meio da história também, cara. Mas é interessante que você colocou alguns pontos muito importantes. Um é a formação de equipe, você juntar pessoas incríveis. Existe uma regra assim, você escolhe pessoas que você entende que são melhores que você, né? Então, formar a equipe e dar a contribuição, a contrapartida para as pessoas, para motivá-las, que elas realmente possam produzir também. E eu acho que essa sinergia que é fundamental para você poder tocar à frente e não enlouquecer com tanta coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, você dá conta porque você tem uma equipe, uma retaguarda, e, na verdade, você fica como maestro, né, dessa grande equipe. Então, isso eu acho que é fundamental. E a outra coisa é você gostar, amar profundamente o que você faz, né? São dois componentes que te ajudam e, na verdade, te motivam e fazem com que você vá para frente com tanta rapidez. É isso mesmo? Cara, total, assim, um caso que ilustra bem isso, por exemplo, a Lumix, que eu mencionei. Cara, foi uma empresa que, você imagina, em um ano, a gente lançou a empresa e teve investimento do BTG, o maior banco de investimento da América Latina. Os dois CEOs, né, hoje tem 2 CEOs na empresa, um deles é o Gabriel, que, cara, foi meu sócio e CTO do Sem Processo durante 6 anos. Então, o cara que, pô, a gente foi trabalhando, aprendendo conjunto, se desenvolveu muito. E o outro é o Caio, que foi de uma startup que a gente chegou a acelerar e foi vendida. Depois a gente criou uma empresa, foi incorporada pela Future Law, então tinha uns bons 2, 3 anos. Então, eu acho que é muito isso, né? Você desenvolver pessoas, dar espaço para a gente brilhante crescer, compartilhar conhecimento, compartilhar a sociedade. Então, eu acho que isso atrai muito, né? Eu acho que quando eu comecei o escritório Lima e Feigelson, né? O Marcelo é o Lima, eu sou o Feigelson, a gente tinha uma diferença de idade muito grande. Então, o Marcelo era meu chefe numa empresa, ele saiu para montar o escritório, me convidou. Então, eu abri o escritório, eu tinha 25 anos, 24 anos. E ali eu aprendi uma coisa que foi relevante, porque que eu busco replicar, né? Eu tinha muito gás, eu tinha muita energia ali com 20 e poucos anos, muita vontade, e o Marcelo abriu espaço ali porque foi conveniente, era importante e ele teve essa visão. Então, o que eu busco hoje é replicar isso, cara. Eu busco muitas jovens e jovens brilhantes, galera muito boa, que às vezes não teve uma experiência ainda profissional, então, e a ideia é a pessoa não errar tanto ali no caminho, mostrar o caminho das pedras. E aí, cara, você faz um case de sucesso, 2, 3, você vai atraindo mais gente boa. E a gente eu tenho muito essa cultura assim, de autonomia, de dar liberdade, de dar espaço para a galera crescer. Tem gente que performa, tem gente que não.
Acho que a gente, às vezes, até erra um pouco e a gente deveria errar mais rápido, assim, então a gente está aprendendo isso, mas... Então, às vezes, a gente lida com uma empresa que a gente, às vezes, que não está dando certo, mas a gente ainda segura um pouco, a gente acredita que vai virar. Mas é isso também, cara. Você vai fazendo, você vai errando menos. E também a gente acho que tem uma cultura muito aberta ao erro, né? Isso se fala muito, né? É costumeiro a galera falar, não, você tem que ter uma cultura do erro, aceitar o erro. As pessoas gostam de falar isso da boca para fora, mas é difícil você implementar. Então, a gente tem essa cultura meio de, cara, a gente vai errar, quem faz muito, erra muito. O lance é ir fazendo. Então, mas certamente é isso que você falou, Inete, é gente, cara. Você só faz muita coisa, só faz grandes transformações com gente muito boa e com uma cultura muito boa, né? Eu sou muito pautado em cultura, assim, sou meio obcecado, assim, acredito muito nisso e tento aprender muito com todo mundo, né, cara? Então, eu acho que esse é uma iniciativa muito legal da Cambase, que traz muitos. Eu já vi outras lives aqui, então eu sou meio fascinado por isso também. Eu vejo uma coisa que deu certo, quero entender, quero tentar extrair, aprender e ir absorvendo o que a gente vê que funciona em outras empresas, em outras culturas organizacionais. Perfeito, Bruno. Você colocou algumas questões bem interessantes. E o erro, o mais valioso do erro é exatamente a gente transformar ele em aprendizado, né? A experiência para as próximas iniciativas, né? E não cometer o mesmo erro, né? Mas erros novos, né? Isso que eu costumo falar, né? Que na hora que a gente começa a fazer novas coisas, a gente tem uma tendência também de poder errar. A gente não deve repetir aquilo que a gente já percebeu que não faz sentido no mercado. Dentro disso, eu queria te colocar duas questões que você acabou de mencionar. A primeira é a integração entre as gerações, né? O Marcelo é mais velho que você, ele trouxe a experiência de um lado e você a motivação, enfim, aquele dinamismo, né? Do mais novo, naquela época, né? Quando vocês abriram a empresa. E como é que você vê exatamente essa integração? Porque hoje o mercado de trabalho formal, de forma geral, a gente está construindo aí um mundo corporativo que tem quase 5 gerações no mesmo mercado, né? Como é que isso se dá do ponto de vista de harmonia e não de conflito geracional? Essa é a primeira pergunta, e dentro disso ainda, a tua capacidade que você teve de um lado, ser advogado, do outro lado, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Está fazendo, concluindo ele, e, ao mesmo tempo, conseguir gerir pessoas de maneira tão assertiva, né? Aonde, e não deve ter sido, né, nessas três formas, né, que eu mencionei, aonde você aprendeu a gerir isso, né, as pessoas, gente, e como que você foi com erro e acerto, né, de maneira empírica, ou você realmente, né, nesse mestrado, doutorado e pós-doutorado, você absorveu de alguma forma algum conhecimento para também ser adequado, né, e competente nessa linha. Muito legal, Mauro. E, cara, fico lisonjeado por poder falar de aspectos etários aqui com o Mauro, o maior especialista, a maior influência do tema. Uma pergunta dessa aqui, vindo do maior especialista, me sinto honrado aí e admiro muito, tá, Mauro, o trabalho que você faz e acho incrível mesmo e concordo muito, assim, gênero, número e grau com a pauta que você traz, porque que é a minha visão, né? Eu acredito muito nisso. A gente está vendo uma geração incrível, assim, um momento da humanidade muito único, que você nunca teve a oportunidade de ter tantas gerações convivendo, né, dentro do mesmo mercado. Acho que um problema que existe, e eu acho que é um ponto que você bem aborda, é o etarismo, né? Que eu acho que, principalmente nesse mundo de tecnologia, e até uma visão bem falsa, tá? Se você for pegar estatisticamente lá no Vale do Silício, as empresas mais bem-sucedidas são muito mais formadas por pessoas com idades que as pessoas nem iriam supor. Tem esse mito, né? Porque aí você tem o Mark Zuckerberg, um menino ali na faculdade, que faz uma grande empresa e aquilo ali vira meio que uma verdade absoluta, e isso não é uma realidade, fato, assim. Você pegar a estatística das maiores empresas, são pessoas que já empreenderam, que já têm experiência. Isso por uma faixa Bruno, eu etária. queria te cortar, Bruno, só para dar um número exato Claro. para você. As mais recentes pesquisas demonstram que as startups de sucesso, globalmente falando, têm, em média de idade dos seus fundadores, 45 anos. Então, é exatamente isso que você colocou agora. Perfeito. Só que isso não vende muitas vezes jornal, né? O cara com 45, a mulher de 45 que criou uma empresa não é tão legal quanto um menino de 20 anos fizer uma empresa de 1 bilhão. Então, eu acho que tem um aspecto
publicitário e tal. E tem um aspecto geracional mesmo, né? Eu acho que eu gosto muito do recorte ali, Baby Boomer, geração X, Y, Z, etc. E tem as distinções das gerações, e isso é um paradoxo na minha cabeça, né? Porque a gente nunca teve uma expectativa de vida tão alta e as pessoas nunca foram tão ansiosas e com uma expectativa de resultado muito rápido. Então, eu já via isso, minha geração é Y, eu vejo na Z hoje ainda mais ainda. Assim, a pessoa, cara, eu cheguei, por que eu não sou o CEO da empresa? Por que no primeiro dia? Então, as pessoas chegam muito aceleradas e com uma. Eu acho que isso também é um recorte, cara, egóico, né? Narcísico do ser humano jovem, né? Que, cara, você pressupõe que não existiu história, não existiu antes de você e não vai existir depois de você. Então, a maturidade vai te mostrando que você é parte ali dentro de um processo e você tem a oportunidade de conviver com pessoas das gerações, você vai ter ali conexões com um momento de vida que você não viveu através do outro e também se propagar ali. Então, acho que a gente se enxergar como ela. Eu acho que e isso também é um desafio no Brasil. A diversidade no Brasil ela é mal compreendida, né? Você vai para o Vale do Silício, a diversidade, de maneira geral, é um elemento intrínseco das empresas bem-sucedidas. Então, eu criei uma startup, eu vou ter alguém da Rússia, da Alemanha, da China, do Brasil, homem e mulher de 30, de 60, de 70 anos, das etnias mais diversas, e não é para ser cool, legal, não, porque eu entendo que se eu tiver pessoas com visões, background diferente, eu vou ter uma empresa rica. A diversidade é riqueza. A diversidade é riqueza. E no Brasil, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, a gente busca, a gente tem sócios e sócios das mais diferentes idades. Óbvio que o que eu falei, eu acho que a gente tem uma atratividade, porque eu acho que tem esse recorte da questão etária para os dois lados, né? Tem, às vezes, uma exclusão ali do mais velho e tem uma exclusão do mais novo. Então, a gente tenta incluir, a gente tem uma tendência, principalmente, de incluir a galera mais nova, como eu falei, foi parte do processo, mas Marcelo é meu sócio até hoje, a gente troca muito, então a nossa diferença de idade se mantém, só que em momentos diferentes. Eu busco muito me cercar, então, por exemplo, no nosso investimento no Sem Processo, a Antera, quem organiza lá com o Primatec é o Binder, cara, um cara hiper experiente no mercado, então tudo que eu já tive de troca com ele, então eu busco as pessoas melhores de todas as idades. Então, mas eu acho que isso não é uma realidade e é uma pena que as pessoas não consigam observar o que é o valor das diferentes idades. Cara, outro ponto, eu falei muito aqui. Eu queria saber a capacidade que você teve de gerenciar as pessoas. Aonde você aprendeu isso, essa técnica? Cara, eu acredito, não, sendo bem sincero, isso não decorre da academia, assim, eu acho que meu mestrado e meu doutorado foram muito bons, com aprendizado de outros aspectos técnicos, jurídicos, mas não foram focados nisso, até porque mestrado, doutorado jurídico, talvez se eu tivesse feito alguma coisa mais de gestão, mas, cara, foi muito aprendizado prático. Então, assim, eu comecei a empreender muito cedo, mesmo antes do direito, cara, tive de empresa de evento, a editora, cara, tudo que você imaginar aí eu já empreendi. E eu acredito muito no Malcolm Gladwell na regra das 10 mil horas, né? Então, e a tese lá do livro dele, do Outliers, assim, cara, preparo com oportunidade. Então, como eu acho que eu comecei cedo, cara, cedo as oportunidades, isso vai gerando ali oportunidades em cadeia e eu fui aprendendo, né? E eu acho que gostar de ser humano, né? Então, eu acho que meu ali eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de entender, tenho um senso empático, então para mim é muito natural. Eu sou uma pessoa people skill e gosto, assim, é uma coisa que me move. Então, fui aprendendo, né? Também, depois de tanta coisa, você não aprender a gerir gente, mas até hoje eu me surpreendo com a minha incapacidade, assim, eu ainda erro muito, assim, mas eu acho que com o tempo você vai vendo perfis, mas, cara, o ser humano, pro lado bom e o ruim é que ele te surpreende a todo momento, né? Então, tem pessoas, às vezes, que você, caraca, e saem coisas brilhantes, como tem gente que, às vezes, você deposita uma super confiança e se frustra. Então, acho que é parte do processo ali. E cada ser humano é único, mas eu acho que as pessoas gostam de estar em ambientes meritocráticos, gostam de estar em ambientes que elas podem crescer. Eu acho que também a gente está num mundo hoje de muita transparência. Então, cara, as empresas que não são coerentes, e ser coerente é muito difícil. Então, eu brigo muito nisso, em tentar manter a nossa cultura, os valores, ser coerente, ser da porta para fora o que a gente é da porta para dentro. Parece uma coisa trivial, não é, mas quando você consegue isso, você atrai gente boa, você vibra ali numa energia que acaba atraindo gente e você vai aprendendo, né?
Essa questão da cultura, eu estou vendo como você está refrisando e repisando nesse tema, que eu também acho fundamental. Até na minha tese de mestrado, nos idos da década de 70, eu tratei dessa questão da cultura organizacional, que na época se chamava resistência à mudança, o termo da época era resistência à mudança. Então, eu queria falar sobre especificamente a questão da cultura do erro, que você mencionou, e que é considerado como um dos diferenciais da cultura israelense em relação ao resto do mundo, mas principalmente em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas têm vergonha de errar, as pessoas não tentam fazer, muitas vezes, para não errar. Né? Quer dizer, o mais importante aqui é não errar e não tentar. Certo? Então, eu não sei como é que você consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade para tentar e errar, e não ter nenhum problema, não serem repreendidas por causa disso, porque só erra quem faz, como você falou, né? Então, eu queria que você mencionasse as suas estratégias em relação à cultura do erro. Cara, muito legal, assim, o livro Startup Nation, assim, eu sou apaixonado, então tem as coisas que são muito bem sacadas, assim, e quem convive, né, com a cultura israelense, quem eu estava falando outro dia, que falou, cara, a gente, sabe por que a gente é bom de improviso? Que a gente é ruim de estratégia, então tem umas sacadas, assim, que eu acredito muito, a cultura israelense é muito boa nisso, então, assim, e eu me espelho muito, então tenho uma afinidade cultural, até escrevi um livro que é Brasil, a Terra Prometida, eu tento correlacionar ali alguns aspectos, talvez inconscientes, da formação do Brasil, até dos marranos. Então, às vezes eu vejo até similaridades no Brasil, embora, obviamente, está um país completamente diferente, dimensões diferentes, tradições diferentes. Mas eu acho que a cultura israelense é muito isso. Assim, eu acho que... e fica o convite aí, né, para quem eventualmente não conhece, você descobre a cultura empreendedora israelense na hora que você desce ali, vai comer um shawarma, um falafel, você vê que a pessoa que está fazendo tudo, aquela velocidade, então espontaneidade, sem bullshitagem. Então, tem umas coisas que, para mim, são incríveis da cultura. Então, acho, por exemplo, esse negócio no Brasil, isso é muito comum, né, em cultura corporativa, não, antes de adentrar até na cultura do erro. Cara, muita bullshitagem, né? Então, isso eu adoro Israel, assim, cara, não tem bullshitagem. Vamos ao que interessa, vamos ser objetivo. Então, acho que às vezes as empresas perdem muito tempo com aspectos internos ali, politicagem, uma coisa que eu odeio. Cara, é todo mundo, cultura do sincerão, uma coisa que tem no Netflix, uma coisa que eu aprendi lá dentro do livro. Cara, todo mundo pode falar para todo mundo tudo, desde com muito respeito, mas quanto mais todo mundo está alinhado, se eu sei quem é que pensa de mim, se o Mauro sabe o que eu penso dele, cara, isso é interessante. E a cultura do erro, eu acho que decorre muito... um aspecto cultural, independente da cultura do erro, e vale também para a cultura do erro, é que as pessoas, também é uma coisa batida, que é óbvia, mas é sempre legal reforçar. As pessoas, elas tendem a aprender muito mais com o exemplo do que você fala. Por que a cultura do erro não funciona na maior parte do Brasil? Porque você fala, vai lá, erra. Só que a primeira vez que a pessoa erra, você xinga. Então, assim, não adianta você falar que você é suscetível ao erro e você não ser suscetível ao erro. Então, eu acho que talvez... E tem algumas coisas, às vezes, dessas clickbaits, assim, de cultura empresarial, que todo mundo acha bonito, mas ninguém consegue, ninguém quer. Então, assim, por exemplo, a gente tem a cultura muito de ser horizontalizado. Então, assim, eu não me lembro quando eu tive uma sala no escritório, nunca, assim. Eu tinha uma sala, sei lá, no início do Sem Processo, a empresa começou a crescer, eu falei, cara, os programas são muito relevantes. Vocês têm que ficar aqui, eu tenho que ficar... Então, assim, tem umas coisas que às vezes são óbvias, mas, cara, as pessoas não querem... Então... E tem alguns aspectos culturais do Brasil, né? Acho que taxa de juros muito alta, uma economia muito complexa, a gente não tem muito espaço aqui para errar, é um país muito duro, né? Então, que penaliza muito, né? Então, uma judicialização, você fica com o nome sujo. Então, acho que tem alguns elementos estruturais da economia, da sociedade, da política, mas eu acho que tem esse aspecto. Eu acho que a empresa se parece muito com as fundadoras, com os fundadores. Então, se você quer uma coisa, você tem que ser aquela coisa, que é a coerência que eu falei que é muito difícil de ter. Então, a coisa mais fácil é você ter um discurso bonito e no teu dia a dia você ser totalmente diferente. Mas eu acho que o sucesso está ali na coerência. Se for ver as empresas bem-sucedidas, elas são muito coerentes ali no longo prazo, né? Então, acho que também essa é uma compreensão de que
o negócio é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros, é você acertar todo dia, resiliência, continuidade. Acho que Israel é um bom exemplo disso em todos os sentidos, né? Então, como é que você pega um deserto e transforma, porra, numa das nações mais tecnológicas? Resiliência, continuidade, foco, cabeça no lugar, acertos. Então, acho que isso é uma lição importante aí para o Brasil, que a Câmara propaga muito, né? Trazer o que há de bom de Israel aí para a nossa cultura brasileira. Exatamente, você mencionou uma palavra que, na realidade, é engajamento, né? Engajar os colaboradores, de certa forma, como quase que sócios daquela empresa, né? No sentido mais teórico possível. E você, o que você, além da cultura do erro, né, que é fundamental, você acredita que tenha inserido nas suas empresas olhando para Israel? Você olhou lá, analisou o mercado israelense e verificou uma série de qualidades, né, e características que você imaginou que pudesse trazer para a tua empresa. Então, um lado é o lado profissional, o outro é a tua formação, Bruno. Independente de Israel, você estudou em escola judaica, né, atua, né, fortemente até como voluntário hoje em várias instituições judaicas. O que essa tua experiência, né, comunitária trouxe também para o teu dia a dia profissional? Quer dizer, um lado é Israel, outro lado é a comunidade aqui local. E tem um elemento, isso eu vejo, e é uma pena, assim, que eu boto isso no livro, é uma coisa que acho que é uma das maiores penas no Brasil, também é uma coisa, parece meio comum, não é nada de novo que eu estou falando, mas e principalmente quando você traça um paralelo com a comunidade judaica com Israel, que é o seguinte: no Brasil, infelizmente, o público não é de ninguém. Então, assim, você vê isso de todos os exemplos. Cara, tá na rua, não é de ninguém. Você vê, às vezes, cara, obra pública, pô, as pessoas vão lá e roubam um negócio que, às vezes, o valor do que ela tá roubando é muito menor do que tá... Não tem uma cultura, um zero senso de sociedade, assim. Então, cada um por si mesmo. Então, isso, infelizmente, é muito intrínseco. E aí também tem um elemento histórico, sido cultura colônia de exploração, tem vários elementos da nossa cultura. E isso, para mim, quando você olha para Israel, quando você olha para a comunidade judaica, se conversa até com pessoas que às vezes conhecem e fala, cara, quantos judeus você acha que tem no Rio, no Brasil? A percepção das pessoas é muito maior. E aí você fala, cara, muitas vezes tem até uma falsa percepção, né? Ah, a comunidade... Cara, o que as pessoas não enxergam é que só tem uma lição que todo mundo deveria aprender da comunidade judaica, é o seguinte: cara, se você tira mais do que você coloca, o negócio não funciona. Então, e eu acho que essa às vezes é a percepção do Brasil. Todo mundo, cara, quer extrair, quer extrair. E o que eu acho legal da comunidade judaica, dessa vida comunitária, institucional, e eu acho que isso funciona em Israel e no Brasil, obviamente, muito mais dentro da comunidade, que é isso. Então, nessas instituições todas que eu estou, eu vejo, cara, o nível de dedicação que as pessoas fazem e, cara, sem nenhuma contrapartida. Só pela concepção de que é o seguinte, cara, eu tenho que prover para a comunidade, eu tenho que criar um instituto, as instituições têm que funcionar. E aí você vê que funciona, porque quando tem mais gente colocando do que tirando, óbvio que aquele negócio vai crescer. Então, eu busco trazer isso para as empresas também. Então, uma das coisas que a gente faz é alinhamento de equity. Cara, eu prefiro muito mais da ação da empresa, você seja dono, sócio, que você vai crescer com isso, do que você extrair hoje. Então, às vezes, as empresas quebram, que a galera quer no curto prazo, quer tirar, não quer investir. Então, esse investimento de tempo, de energia, eu acho que é um negócio muito rico da comunidade judaica. E, de maneira geral, às vezes, muitas instituições da comunidade judaica trabalham pelo Brasil como um todo, é a cabeça das pessoas. Então, acho que, e não acho que somente da comunidade judaica, você tem outras comunidades no Brasil, de imigrantes, que tem essa visão, tem uma visão de mundo um pouco diferente. Acho que o Brasil, muitas vezes, a gente tem uma visão muito deturpada, de muito extrativismo, assim, eu quero tirar todo dia, você não entende que se você não colocar. Então, esse déficit de desejo de extrair mais do que colocar. Então, eu acho que esse é um grande valor da comunidade judaica de Israel, exemplo. Então, é isso, cara. Eu vou entrar ali no deserto, vou plantar, cara, com uma gotinha d'água, fazer muito com pouco, fazer muito com pouco. Então, eu acho que é uma visão legal e eu acho que isso a comunidade judaica faz muito e tem essa preocupação de dar mais do que está tirando, e é isso que faz as coisas crescerem. Então, e eu acho que é uma coisa que a gente bota na nossa cultura empresarial, e volto a dizer que é a cultura do exemplo. Então, assim, se quem ali está numa liderança, num cargo de liderança, ele está tirando e está tendo uma cultura extrativista e tentando maximizar e não investindo, o que as pessoas vão aprender? Então,
Acho que a gente tem que liderar pelo exemplo, e para a gente liderar pelo exemplo nessa visão, você tem que acreditar muito nisso. E eu acho que isso é um elemento intrínseco da minha formação por estar inserido dentro da comunidade judaica e entender como as coisas funcionam, que você tem que se dedicar mais do que você extrai. Então, acho que isso certamente contribui muito, assim. Eu acho que você está falando no valor maior da comunidade judaica, que é o tzedakah, né? O que significa o tzedakah? É justiça social no sentido de você ter a generosidade da doação, inclusive, como você falou, no serviço voluntário, que você vê que aqui no Brasil é raro você ver pessoas que fazem serviço voluntário. Já na comunidade judaica você tem uma grande quantidade de pessoas que prestam um serviço voluntário, que fazem, por exemplo, eu estou na Câmara Brasil-Israel, Mauro também, a gente não está ganhando, nós não estamos sendo remunerados, mas nós dedicamos nosso trabalho. Eu trabalhei 6 anos como pro bono, como gestora do Frunverein. Então, existe essa cultura, é raro você ver um judeu que não tenha feito ainda alguma ação voluntária, algum ato de generosidade, e não apenas em função da nossa comunidade, com uma visão mais generalista da sociedade como um todo, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso está colocando, só para reforçar o que você está colocando, muitas vezes esse trabalho não lida com dinheiro, né? Não é um investimento que está fazendo, mas sim um investimento e a troca de tempo, né? E isso é muito valioso, né? Porque o tempo hoje é um dos bens, né, mais valiosos que nós temos. Então, isso é fundamental que você colocou, né? Uma corresponsabilidade pelo sucesso daquele projeto, né? No teu caso, a equipe, no caso de Jael, aquele grupo, né, que foi formado na Fundação de Israel, né, que foi trabalhando com o passar dos anos para isso. Então, quando você engaja realmente, quando os líderes dão um exemplo, como você colocou muito bem, Bruno, a coisa vai funcionando, porque todos são co-partícipes daquela ação, né? E o resultado também é dividido igualmente, né? O sucesso, né, dividido igualmente. E o lance falou, por exemplo, do LS, eu acho que é um bom exemplo. Eu estudei no LS. Cara, quando eu era novo, não tinha a mínima dimensão do trabalho. Hoje, ali no Diretório de Paz, você vê o nível de dedicação que você falou. Não é recurso financeiro. Cara, a galera ali dedica horas e horas para criar uma escola boa, e isso funciona no LS e em tantos outros colégios. Então, e eu acho que talvez isso também fica tão natural ali para quem é da comunidade judaica, porque você acaba, em algum momento, sendo beneficiado por isso, então você sente uma obrigação meio que moral, natural. Não é nenhuma obrigação, é algo natural, foi o que a Ariete falou da Tzedakah, não é uma... meio que, cara, tá nada, é padrão, assim, o que você tem que fazer. Você escova os dentes, você tem que contribuir, você não tem esse senso de pertencimento, de obrigacional, que eu acho, que eu volto a dizer que eu acho que falta no Brasil, e eu acho que esse ciclo que é muitas vezes destrutivo, porque pô, se eu estou num lugar que não está sendo legal, também não vou ser legal, então você vai criando ciclos contrários àquilo. E eu acho que isso também, dentro de uma cultura organizacional, é legal o que a gente faz. Uma vez eu estava com um cara em BH e estava falando isso, ele estava falando, cara, tem um psiquiatra, um psicólogo que estava estudando por que as pessoas ficam com saudades de atuarem numa guerra, um soldado, né? Por que guerras de trincheira, Primeira Guerra Mundial, assim, cara, que absurdo, cara, aquela pessoa vivendo uma condição guerra, uma coisa horrível. E aí ele estava traçando, porque às vezes uma condição de guerra está num perigo tão iminente, vivendo com um grupo de pessoas, que aquilo mexe com o teu sistema límbico, que é muito similar ao que era a humanidade no início, viver em tribos, então você tem aquele senso de pertencimento. E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, isso aqui é uma startup. Você está todo dia achando que você vai quebrar, você está hiper preocupado, mas todo mundo se apoia. Então, eu acho que também, como no Brasil, e isso eu acho que é muito natural do ser humano, esse senso de comunidade, de fazer as coisas corretas. E como no Brasil, às vezes, o Estado não provê isso, quando você cria uma organização, ainda que seja empresa, as pessoas tendem a se conectar com isso e gostam muito. Então, as pessoas se apaixonam, às vezes, por estar ali naquela organização que é legal, que ela está compartilhando, que ela é parte. Então, acho que esse senso de pertencimento é algo interessante e que tomara um dia a gente consiga expandir isso para o Estado e que riqueza a gente tem muito, né? Mas, às vezes, infelizmente, não tem esse senso ali de todo mundo construir. Mas eu acho que isso é eminentemente judaico, é um valor muito legal assim, a ser compartilhado na comunidade como um todo. Você levou essa postura também, imagino eu, para a Associação Brasileira de Lautec e Legaltec, quando você fundou ela, né? Quer dizer, reunindo hoje uma associação que tinha 1 ou 2 pessoas naquela época, né? E hoje já chega a 1.000 sócios, né?
Então, isso é muito bacana. E aproveitando esse gancho, eu queria que você comentasse um pouquinho, Bruno, como é que funciona a associação e o que efetivamente considerado uma fintech, né? Que você atua muito nessa área. Então, explicar um pouquinho para o Bruno o que significa isso e por que você realmente resolveu sair do direito formal, né? Uma área, né? Que é extremamente tradicional, e transformar ela num ambiente tecnológico. Bom, muito legal. Cara, para mim, a B2L, eu também tenho muito orgulho aí do que a gente construiu, e foi um trabalho conjunto com muitas pessoas, mas você sabe que e esse é um ponto, né? No Brasil, muitas vezes, você vai criar uma associação, então sempre a pessoa está olhando, e desde o início, eu sabia que faltava uma instituição e que tinha que ter esse caráter sem fins lucrativos, bem construída, e eu acho que a gente criou os alicerces certos. Então, por exemplo, hoje o diretor executivo, ele não pode ter nenhuma LOTEC, foi uma coisa que a gente criou para proteger. Então, a gente criou uma governança, e isso que é interessante, né? Quando você acerta ali na arquitetura, a coisa cresce, porque ela está bem desenhada, bem estruturada. Então, a B2L funciona e é um dos maiores orgulhos, porque, cara, é completamente autônoma. Então, até estou no conselho de administração, participo com alguma frequência, mas zero comparado ao que foi um dia dependente de mim, tipo, realmente consegui criar uma coisa que vive de maneira autônoma. E volto a dizer, poderiam ter outras instituições sem fins lucrativos com essa cabeça, foi o que a gente estava falando da comunidade judaica, de, cara, vamos criar coisas em prol do ecossistema, sem misturar aqui privado com público, coisas que tenham um propósito, cumpram o propósito que efetivamente foi criado. Falando um pouco de tecnologia, né? A gente também está num momento único da humanidade, isso qualquer pessoa que está me ouvindo agora na gravação, se você for ver o que o mundo mudou nos últimos 10 anos, se você botar 20, 30, então é incrível. Então a gente está numa curva exponencial de mudança tecnológica, e isso tende a continuar, né? Então não é a gente às vezes acha que o mundo já está muito acelerado, mas quando você compara ano a ano, a capacidade de transistores, de armazenamento, então a gente está numa revolução tecnológica em curso muito acelerada que muda todos os aspectos da vida. O direito e o advogado é o último bicho da cadeia tecnológica, né? Então quem escolhe direito já é mais conservador, gosta de usar um terno, que é uma roupa ali que já saiu de moda, gosta de uma botoadura, fala o latim, que é uma língua morta no mundo do TikTok. Então, o direito, na minha opinião, já estava desconectado com essa realidade posta. E isso traz fricções, porque o direito também não acompanhar, o advogado não está entendendo o mundo, é ruim, porque o direito tem uma função fundamental na existência humana. Então, isso me atraiu muito, eu acho que também da minha dinâmica, então, assim, do lance de não gostar de bullshitagem, perder tempo muito com, às vezes, o aspecto estético e não com o que é fundamental. Até muito do que a gente fala que essa retomada tecnológica, por mais paradoxal que possa parecer, ela é um retorno à essência do direito, ao que tem valor, e não só o estético pelo estético, a burocracia. De que adianta um advogado ali falando latim que ninguém entende para um público restrito? O direito tem que servir a todo mundo. O direito ele está inserido dentro da sociedade. Então, esse foi um dos elementos. E aí, do ponto de vista de mercado, né? A tecnologia ela começou num primeiro momento nessa nova... Tecnologia é um elemento, vamos dizer, essa curva tecnológica de software, né, que a gente está vivendo. Você teve as primeiras empresas ali, anos 70, 80, obviamente você tem IBM, tem empresas mais antigas, mas você tem ali Apple, Microsoft, as coisas acontecendo, e isso foi tomando, né? Tem um grande fundo de investimento que é o Andreessen Horowitz, que eles têm uma frase que é software is eating the world. Software está comendo tudo. E aí, na medida que o software e a tecnologia ela vai se encontrando com as áreas da vida, ela vai ganhando nomes. Então, com o mundo financeiro, fintech, com o mundo da saúde, health tech, e a gente não tinha essa permeabilidade com o direito. Tanto é que a gente criou a palavra LawTech. A gente falou, pô, isso está acontecendo em todas as áreas da vida, por que não está acontecendo no direito? Vamos deixar isso entrar. E aí criamos o conceito de LawTech, que foi muito absorvido pelo mercado, porque as empresas querem isso, a sociedade quer isso. Então, acredito que a gente está construindo um direito dinâmico, conectado, faz muito sentido, tem muita oportunidade de inovar e melhorar a vida das pessoas, e obviamente isso também acaba dando um retorno financeiro, porque acabam sendo produtos escaláveis. Então, no mundo do direito, você podia fazer um concurso e ser advogado de escritório, depois passou a ser de departamento jurídico. Hoje você pode criar uma empresa de tecnologia e criar um produto que todo o mercado jurídico vai poder utilizar. Então,
acho que ampliou bastante as fronteiras e eu fico feliz, assim, porque no movimento que a gente criou, cara, todo dia tem Lawtech sendo criada, meninas e meninos, cara, rompendo com o status quo, tendo as melhores ideias, e eu acho que as empresas mais legais de Lawtech ainda nem nasceram, e isso é muito bacana, porque é muito entusiasmante, né? A gente vê essa revolução em curso, então tem muita coisa boa para acontecer no mercado jurídico, e volto a dizer, vai ser muito bom para a sociedade e para a economia, porque um advogado que atrasa, que trava, é ruim para o cenário econômico, né, e social. O Ricardo quer fazer uma pergunta. Ricardo, você consegue abrir o microfone? Gabriela, você abre o microfone para o Ricardo? Pode abrir, Ricardo. Ok, boa noite a todos. O Bruno não conheço ainda, não tive esse prazer. Surgiu aqui, eu entrei atrasado, porque eu estava procurando no LinkedIn qual era o acesso a essa palestra. Henriette, logicamente, o Mauro, a gente já se conhece. Talvez eu tenha perdido o começo, mas nesse universo das Lawtechs e Legal Techs, etc., aí o propósito não é acabar com certas funções do advogado, que são funções burocráticas, isso já acabou praticamente, já tem alternativas para isso. Eu pergunto, saindo do lado da tecnicidade da profissão do advogado e do tipo de perfil e que a gente imagina como se fosse uma dureza de caráter, o mundo está indo para os soft skills e, dentro do direito, muitos advogados estão indo para a mediação, saindo do lado formal, das cumprimento dos seus processos, etc., e entrando dentro da mediação, primeiramente extrajudicial, que é um grande caminho para se resolver conflitos, e, logicamente, entrando também no judicial. E eu pergunto se, em algum momento, as Lawtechs, as Legal Techs, vão conseguir cumprir o papel de substituir, dentro da tecnologia, essa função que exige muito o soft skill, o ouvir, o entender, o mediar, o estar presente com as partes, etc. Não sei se vocês já abrangeram isso. Cara, tema super legal, Ricardo, uma pergunta muito boa, assim, e concordo com você, assim, quando a gente pensa na advocacia, primeiro entender o que é a profissão, né? O que é ser um advogado, o que é ser uma advogada, né? Uma pergunta que eu me faço há muito tempo e não tem uma resposta tão objetiva. Eu entendo que, cara, o advogado ou advogada é aquele profissional que ele lida de maneira profissional com interesses alheios, né? Então, você pegar na história, a advocacia ela vai se modificando com a sociedade, mas então é uma pergunta que às vezes é muito frequente. Será que o advogado vai existir daqui a 1000 anos? Será que daqui a 500 anos? Será que a tecnologia? Eu tenho certeza que vai existir, porque eu acho que é uma dessas funções meio que basilares. O ser humano, sempre que você está num momento de conflito de interesse, seja num momento litigioso, ou com uma dúvida, ou com receio, ou num contrato, você quer ter um outro ser humano ali para tutelar de maneira objetiva, olhando para o direito, tentando contribuir. Então, isso é bem abrangente. Então, a forma como a gente conhece o direito hoje, que a gente conhecia há pouco tempo, está se mudando muito. Eu acho que esse elemento da autocomposição é uma das grandes mudanças, né, de paradigma do direito e da própria expectativa do cliente em relação ao advogado. Então, até pouco tempo atrás, você queria um advogado que mais latisse alto, que mordesse os outros, mais cara de mal. E no mundo de hoje não faz sentido, porque eu não quero ficar 10 anos brigando, e brigar consome tempo, energia e não chega na melhor resposta. Então, eu quero, na verdade, um advogado que transita, que cria as melhores respostas, que entrega mais resultado. Então, eu acredito nessa mudança de ethos da advocacia mesmo. E isso até na forma como lidar. Então, acho que o elemento estético também, essa usabilidade. Então, por que o advogado melhor tem que ser alguém arrogante? Por que o aspecto da vaidade? Por que eu não posso ser um advogado legal e ser um bom advogado? Pelo contrário, a gente está no mundo hoje da experiência do usuário. Então, assim, se a Amazon ela fica otimizando o site dela para não perder um segundo, porque senão ela perde uma venda, eu, como advogado, tenho que criar uma experiência muito boa. E as pessoas estão na vida de experiência. Você pega a geração Z, né? Tudo experiência, eu quero viajar. O médico hoje é uma experiência, tem que postar no Instagram, então quando você vai no médico, eu não estou indo no médico, eu estou indo no influenciador digital e que também é médico. Então, o direito está mudando por esse elemento, a tecnologia, não só no próprio uso da advocacia,
mas está mudando o ethos da advocacia de maneira geral, e como eu sou bem otimista, eu acho que isso vai reconectar a profissão com os valores que ela deveria ter. E quando você fala de... Não, Perdão, desculpa, Mauro. só reforçando a pergunta do Ricardo, em outra linha, você tem um movimento, né, um canal também de capacitação, né? O Futuro Law é exatamente para isso. Você já incorporou as soft skills que o Ricardo colocou lá, além, claro, da parte técnica? Total, total. E eu acho que o mundo é de soft skill hoje, até porque isso também é uma mudança que vai muito além do direito, né? A gente não precisa sair bem mais afluente do Rio Solimões, porque hoje está disponível no Google. Então, o direito, que também era muito hard skill, então eu era detentor de um saber jurídico, um suposto saber, isso se esvai, né? Da mesma forma, a pessoa ia no médico, super médico, eu vou fazer o que ele quiser, o que ele me mandar, eu vou fazer. Se ele mandar vestir uma camisa abóbora que eu vou me curar, eu vou. Hoje, como é que as pessoas vão? Elas estão com um problema, jogam no Google, vem o resultado, se automedicam, esperam uma semana, jogam num fórum, 2 semanas depois, se ela não resolver, ela vai no médico, fala, pô, você me dá uma outra opinião, doutor? Então, o suposto saber em todas as áreas técnicas perdeu, no direito também. Então, o advogado, a advogada que ele vive do hard skill, ele se perdeu. Porque o hard skill hoje está disponível. Você joga no Google hoje, você vai ter petição, você vai ter modelo, você vai ter tudo muito disponível, muito acessível, pessoas ensinando. Então, a questão não é só o suposto saber. Você tem que ter ele aplicado, e é o que eu falo, é um mundo que sai ali do armazenamento de dados para o processamento de dados. Não adianta eu ter muita informação na cabeça. Eu tenho que processar rápido e responder rápido. Esse também é um desafio grande da profissão, porque a expectativa hoje é do mundo latência. Então, da mesma forma que você tem um software respondendo de maneira imediata, você quer o advogado respondendo os seus problemas de maneira imediata, você não quer vivenciar aquele problema durante muito tempo, e aí a tecnologia vem para ajudar. Então, por exemplo, a gente tem alguns usos de tecnologia, jurimetria, que é o pegar todo o apanhado de 100 milhões de processos judiciais e dizer como é que o judiciário está respondendo. Isso não tem nada de novo no sol, né? É um diagnóstico médico. Antigamente você não tinha exame de sangue, você tem. O exame de sangue dizer se a tua taxa YZ está alta te diz alguma coisa? Te diz. Mas quem é que vai dizer? Como é que você vai melhorar aquilo? Então, eu acho que as Lotecs elas vêm muito mais para municiar o profissional, até para ele ter esse tempo de soft skill de atender melhor o cliente, de ter clientividade. A vida do advogado é muito dura, né? Ele tem que estar ali o dia inteiro pensando, estruturando. Então, se você consegue automatizar, tirar muito do trabalho burocrático, permite que o advogado também se reconecte com o seu cliente. Então, acho que a Slotec já vem fazendo isso em várias frentes. Tem tornado a vida do advogado melhor, mais célere, trazendo resultados melhores para os seus clientes. Assim. Essa questão da mediação, eu conheço, inclusive tem na carteira da Criabiso a Mediar 360, que está ainda em construção, né, mas uma plataforma para, pelo menos as fases iniciais da mediação foram automatizadas. E eu queria que você falasse, foi bem interessante o que você falou na questão das Lotecs, a jurimetria, e eu já vi também uma Lotec que tem... usa inteligência artificial e usa a realidade ampliada para dar aulas para advogados. Então, ele simula um ambiente de um júri, por exemplo, né? Então, tem os diversos personagens interagindo. Então, é um outro nível já educacional, inclusive, na questão do direito, né? Você entrar, Lotecs oferecendo projetos que tornem o ensino do direito mais interessante, em complemento ao que a universidade pode oferecer. Então, Total, né? Totalmente. Eu acho que o ensino, né, é uma das áreas, você pega tudo, a vida se transformou, mas você entra numa sala de aula hoje, talvez ela não difere muito de uma sala de aula do século XX ou do século XIX, né? Então, a educação é um dos maiores desafios, um dos maiores gaps, e principalmente nesse aprendizado contínuo, né? Então, a gente está num mundo de muita velocidade e no direito não é diferente. Você tem uma proliferação de áreas novas do direito, de mudanças legislativas. Então, a gente acredita muito na Future Law. Esses aspectos, por exemplo, de metaverso, acredito muito. Acho que isso agora deu uma certa paralisada, principalmente com taxa de juros alta. O mundo está um pouco mais pessimista e menos disposto a tomar risco do que ele estava talvez há um ano atrás com tecnologia. Mas isso para mim é uma realidade. Não tenho dúvida que o metaverso, essa realidade
as experiências mais imersivas com a tecnologia só vão crescer nos próximos anos. E a gente tem as LabTechs, elas estão muito ali no ensino, preparando os profissionais, e é engraçado, né? Porque, como eu falei, o processo é de 2016, tem 7 anos. Então, hoje eu já vejo muita gente no mercado que sequer estava na faculdade quando a gente começou. Então, isso já está entrando na cultura, já está virando, então já virou mais presente, já está virando pano de fundo da realidade e não está tendo mais essa fricção. Isso é muito interessante quando você acompanha o início. No início falava, caraca, tecnologia no mercado jurídico, coisa estranha, e hoje é a coisa mais normal do mundo. E eu acho que isso é um desafio, né? A gente falou de geração lá atrás, como é que a gente lida com a geração Z, todos os seus desafios inerentes, e isso a tecnologia está aí para atender, e certamente vão ser profissionais diferentes que vão ser formados para essa nova realidade, né? Para esses novos tempos. E a Mediar 360 é incrível, da Andréa Maia, aí, sou fã. Também é conselheira da B2L, super amiga nossa, então fica o convite para quem não conhece, conhecer a Mediar. Ela já esteve aqui no Orgulho Empresarial, já foi entrevistada também. Fera total, fera total. E realmente eu estava me esquecendo desse termo, é metaverso, exatamente. Eu vi uma startup chamada Jurista, com 2 T's, que montou essas salas em metaverso, e eu achei assim, poderoso. Eu sou formada em Direito também, né? Eu digo, eu não sou advogada, eu sou formada em Direito. Eu fiz Direito porque meu pai era advogado, e ele disse, Henriette, faz Direito, vai fazer bem para você, vai te ajudar. E realmente, eu como gestora tenho um enorme orgulho de poder ter esse cabedal de conhecimentos que o Direito me deu, né? Eu sempre agradeço ao meu pai também por isso. Então, essa questão do metaverso, eu acho que abre, assim, é impressionante, né? O futuro do ensino, é o que você falou, você entra numa universidade, parece que está no século passado ainda, não mudou grande coisa, mas no mundo virtual, né, no mundo das startups, a coisa já evoluiu, assim, está no século 22, né? E as universidades estão no século 19. Tem uma curva de absorção. Esse gancho, Bruno, só para complementar o que a gente colocou agora, você usa muito o termo direito 4.0 também, né? E acabou de criar uma startup que até foi investida, que se mencionou muito rapidamente, voltada para esse universo Web3. Né? Então, comenta esses 2 pontos, né? O que significa o direito 4.0 e a Web 4.3? A gente gosta as numerologias aí da tecnologia. Quando a gente criou a B2L, sem processo, a gente criou um movimento ali, uma coisa nova que não existia ali no parâmetro. E aí, uma das coisas que começou a surgir muito era as pessoas, Bruno, vem fazer uma palestra para falar dessas coisas inovadoras. Aí, o que você fala? E aí, tanto é que as primeiras palestras lá de 2016 eu falava da advocacia 2.0. Porque qual que era? Eu falei assim, cara, eu quero criar uma dicotomia aqui do que era. E, pô, a 2.0, então tudo que veio até aqui era 1.0, que é o aspecto narcísico e egóico. Eu falei, não é bem assim, né? Tem muito mais coisa, a gente está fazendo uma coisa diferente. Eu falei, cara, acho que tem que diferenciar. E aí, por que o 4.0? Por conta da 4ª Revolução Industrial. Então, é o direito conectado a essa realidade modificada pela Revolução 4.0, que é o que a gente está inserido, que a gente está imerso. Tanto é que depois, e o termo pegou, né? Tanto é que as pessoas utilizam, o CNJ, né? Fez o Judiciário 4.0. No dia que eles fizeram isso foi uma alegria, né? Porque a gente conseguindo de alguma forma impactar a nomenclatura do que o Judiciário brasileiro está utilizando. E aí até vieram algumas pessoas e resolveram criar o 5.0. Eu falei, não, vai ficar que nem iPhone todo ano. Daqui a pouco vai ser 6.0, é só para vender curso, não está legal. E aí não pegou. O 5.0, fico feliz que não pegou. O 4.0 que está forte. Então, a gente correlaciona aí com a 4ª Revolução Industrial. Já o Web3 também tem essa correlação de cronologia, mas o que se entende, né? O Web 1 é aquele primeiro momento da internet, anos 90, anos 2000. Então, era o usuário basicamente como um espectador da internet. Da mesma forma que você via televisão, você vê televisão de maneira extremamente passiva, você também via internet. Tanto é que você vê que o mundo era daqueles megaportais, AOL, BOL, todo mundo achava que o mundo ia ser isso
Até no livro Como o Google Funciona, ele mostra um pouco como o Google quebrou Ninguém imaginava que a tela de entrada ia ser um buscador. Então, a Web 1 é isso. É uma internet que parece uma televisão. Você é um espectador, você não interage, você só consome. A Web 2 é o que eminentemente a gente está inserido, que é um mundo que todo mundo é protagonista. Vocês estão produzindo aqui um conteúdo, estão interagindo com um Zoom, você vai postar no YouTube, você pode vender no iFood, no Mercado Livre, na OLX, você posta na rede social, todo mundo produz para todo mundo vende para todo mundo. Essa é a Web 2. Eu saí de uma figura de ser um telespectador do mundo da internet e virei o protagonista. Todo mundo é protagonista, todo mundo compartilha. E o que é a Web 3, que é justamente o que a gente está caminhando? É uma percepção da internet descentralizada. Então, a gente tem as Big Techs no 2.0, o 3.0 é baseado em blockchain, descentralizado, muito correlacionado com o universo cripto, muito correlacionado com blockchain. Tanto é que o termo Web3 foi criado pelo criador da Ethereum, que é uma das principais redes de blockchain. Então, é uma percepção de uma nova internet, onde você vai ter bens digitais, você vai ter imersão, aí entra o metaverso, conceito mais imersivo. Então, seria uma terceira dimensão, uma terceira geração da internet, que vai ser mais imersiva, mais descentralizada, mais baseada em blockchain, mais cripto, com ativos digitais e com uma experiência provavelmente mais imersiva do ser humano dentro dos ambientes virtuais. Então, é um pouco que se determina... E nesse universo, Bruno, como é que é inserida essa tua iniciativa, essa mais nova tua iniciativa? Isso foi interessante, porque a gente começou a ver o Web3, a gente resolveu fazer um curso na Future Law de metaverso e NFT, estava bombando. E aí, como eu falei, o Gabriel, que era o CTO do Sem Processo, e o Caio, que era o CPO da Future Law, a gente se reuniu para trocar ideia. E, cara, por que a gente não cria uma coleção de NFT? Tava super forte, né? Bored Ape, várias coleções. E a ideia estava forte, né? Metaverso, isso foi 2021. E eu falei, por que a gente não cria aí uma comunidade para comprar NFT? A gente faz uma coleção de NFT para comprar espaços no metaverso para criar um clube brasileiro, o 55 Club. Aí a gente criou no Discord, né, que é aquela plataforma tecnológica, como se fosse um WhatsApp ali, que é muito forte no mundo de NFT. Entraram, sei lá, 15 mil pessoas, que a gente na China, negócio assim surpreendente, e a própria comunidade foi criando uma coleção que se chamou 55 Unit, que a gente lançou no Carnaval de 2022. E a gente lançou em um dia, a gente vendeu 2 milhões de reais em NFT, um negócio surpreendente, assim. E aí teve um super sucesso, e aí a Reserva, né, a marca de roupa, procurou a gente, falou, pô, a gente quer lançar uma coleção de NFT, a gente não sabe como fazer, vocês fazem para a gente? Pô, fazemos. O Rony lá foi muito inovador nisso, vendemos a coleção da Reserva em 1 hora, 1 milhão de reais em NFT. E aí começaram a vir várias marcas, e aí veio Coca-Cola, o próprio Meta, Ambev, e hoje a Lumix ela cria projetos de NFT, de tokenização para grandes empresas, e é uma tendência, né? Porque são empresas que querem se conectar com a geração Z e aí utilizam isso como loyalty, né? Então, como é que eu me conecto? Pô, vou lançar uma coleção de NFT, isso vai fazer com que aquela geração... O da Reserva é um case incrível, assim, mundial, porque eles lançaram, quem comprava tinha direito a ganhar um moletom de uma marca nova, que era a Reserva X, e isso bombou e isso permitiu que a Reserva X fosse criada. Então, tem muita potência, tem muita energia nessa modelagem de NFT, de comunidade, de loyalty. Então, a Lumex está inserida muito nisso, tanto é que o BTG acreditou e acabou investindo através da Mint, que é a corretora deles de criptoativos. Poxa, que legal. Poxa, isso aí dá uma nova live, né, Mauro? Vamos ter que convidá-lo novamente para falar de NFTs, metaversos. Mas, Bruno, aqui nós temos o nosso timing, chegamos aqui às 20h, né? E nós somos muito britânicos nesse sentido, né? É uma pena que a gente terminou, mas a ser continuado. Eu acho que tem papo aí para mais 1 ou 2 lives, né? Então, eu quero agradecer, em nome da Câmara Brasil-Israel, novamente, a sua presença, o Mauro também sempre abrilhantando, e Ricardo, Carminha, as pessoas que estão assistindo aqui.
E aguardem a próxima live, que será com uma mulher, né? Nós fazemos sempre o revezamento, né? Nós temos aqui um equilíbrio, né? De gênero. Então, eu quero dar o meu boa noite, agradecer novamente e passar para você e para o Mauro para se despedirem. Bruno, primeiro, obviamente, a gente agradecer, tá? E é um privilégio também, outra vez, estar do lado da IET, né? E eu queria te fazer uma pergunta final para você também colocar os seus comentários. Dá um spoiler para a gente dizendo qual é o teu próximo livro, né? Que agora eu acho que todo mundo vai querer comprar, né? Dentro dessa Próximo livro? Próximo livro? Exatamente. O que você está imaginando aí? Bom, muito legal. Primeiro, agradecer, Henriette, Mauro. Foi um prazer aí participar. Sempre que tiver o convite, virei aqui com o maior prazer. Gostei muito. Achei que você ia falar qual que era o próximo startup, né? Achei que era spoiler maior. Cara, o próximo livro eu estou escrevendo Reinvente o Direito, que é uma perspectiva aí de tentar trazer esses pontos de maneira mais estruturada para a geração Z. Então, está até finalizado. Estamos lá na fase de revisão. Espero aí. Demora muito na editora, infelizmente, não é o tempo que a gente quer, mas espero que até início de 24 esteja aí o Reinvente o Direito, que a ideia é trazer um pouco dessa... mais rápido do que um livro, né, Bruno? Boa, muito mais rápido. Às vezes eu criei a empresa, eu vendi, e o livro ainda está lá no prela. Dá o spoiler da startup, gente. Claro, agora lógico. Todo mundo curioso. Qual é a próxima? Cara, o que a gente está desenvolvendo aí de startup agora é uma empresa de crédito de carbono, tokenização de crédito de carbono. Então, acho que esse é o mercado. A gente tem visto muito isso aí na Câmara, e é uma coisa que eu acredito muito. Então, é por aí que a gente está indo. É a próxima na fila aí, que está consumindo muita energia nossa nesse momento. Beleza. Muito bom, muito bom. Maravilha. Então, parabéns, Bruno. Obrigado, Parabéns. pessoal. Boa noite para todos. Tchau. Tchau.